do que a gente passou semana passada, né? E porque faltou algumas coisas, foi bem legal, teve bastante discussão legal. E aí a gente vai retomar um pouquinho, né, do que a gente estava falando, os objetivos. Eu espero usar uns 40 minutos, mais ou menos, para isso. E depois a gente vai pôr a mão na massa, tá? Eu vou dividir vocês em grupos, e aí a gente vai fazer um exercício, tá? A gente está com 3 computadores aqui hoje. Um exercício prático, e eu vou orientando vocês, mas mais tarde eu explico como é que vai ser, tá? De novo, meu nome é Adriana, né? Eu faço parte do Programa Agentes de Governo Aberto da Prefeitura de São Paulo. Sou geógrafa, trabalho há aproximadamente 10 anos com planejamento urbano, planejamento territorial e geoprocessamento, né? A oficina é Planejando e Transformando Territórios, e ela pretende discutir com os participantes como usar imagens de satélite e dados públicos abertos, a partir da plataforma GeoSamp e outras, para realizar diagnósticos de territórios, repensá-los e transformá-los. A gente vai fazer na segunda parte da aula exatamente isso, tá? Vou dividir vocês em 3 grupos, vocês vão escolher um território, um lugar da cidade, não precisa necessariamente ser de São Paulo, mas de preferência de São Paulo, porque a gente vai usar muito GeoSampa, tá? Que vocês acham que precisem de uma intervenção ou que alguma área que tem algum problema, e a gente vai pensar em como realizar os diagnósticos territoriais desses locais, tá? Então, na aula passada, a gente viu o que são diagnósticos territoriais, como a gente realiza diagnósticos territoriais, ferramentas básicas. A gente falou um pouco de escala, bastante de escala, na verdade, da importância da escala, tanto na análise, quanto a escala da base de dados que a gente está usando, em que escala essa base de dados foi feita, quais as fontes e bases de dados principais, tá, públicas, né, oficiais. A gente parou aqui, nessa parte ontem, a gente vai retomar um pouquinho isso hoje. A gente vai falar um pouco de sistemas de informações geográficas, eu já falei um pouco por cima. A gente vai ver mais um pouco da plataforma GeoSampa e outras plataformas de dados cartográficos e SIGs online. Aí a parte 4 e 5 são os exercícios práticos, tá? Primeiro eu queria perguntar se quem estava semana passada se tem alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida. Eu fiquei de passar materiais para vocês, eu vou passar depois no final do curso, tá? Porque talvez venha hoje gente que não tenha vindo semana passada, então já passo para todo mundo, tá? E já passo os 2 slides. E vocês têm alguma dúvida, queriam alguma outra informação da semana passada? Só mexendo, né? Sim. Tá. Então, a gente já passou, né? Semana passada a gente está falando das fontes de dados. A gente falou, entrou no site do BGE, viu, né, que você precisa de uma certa experiência para encontrar as coisas lá, e nem sempre você acha tão facilmente. O site da ANA, que tem bastante informação de bacias hidrográficas, tá? Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, dados de unidade de conservação, vegetação, tá? Fundamentalmente. O IPEA, que são dados mais econômicos, então nem sempre tem dados de mapas, tá, dados referenciados, são mais planilhas de dados da área econômico-social. Esses são os nacionais, alguns, tá? Não são todos, são alguns nacionais. Tem, por exemplo, a FUNAI, que tem a base de dados dela sobre as terras indígenas, né? Tem outros... Tem o DataSUS, do SUS, com todos os dados da área de saúde, tá? E outra coisa interessante, às vezes os dados do DataSUS, por exemplo, não batem com os dados do IBGE. Isso depende da metodologia, como eu falei, e da escala que os dados foram produzidos. E do ano, tá? Tem um monte, então, quando vocês forem usar dados de 2 instituições diferentes, e vocês virem que tem alguma inconsistência ou diferença nos dados, lembra que eu falei de metadados, que você entra, que mostra o ano que foi feito, quem fez a metodologia? Tentem procurar para vocês identificarem o porquê das diferenças. Às vezes não tem um porquê, às vezes foi a amostra, foi, né, o tempo, mas nem sempre os dados batem, tá? Do Estado de São Paulo, a gente tem Plaza, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, que tem das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, tem bastante dado cartográfico.
A Emplaza tem uma plataforma de mapas dela, tá? A gente viu um pouquinho semana passada. Aí tem a biblioteca virtual do governo do Estado de São Paulo, que tem todos os dados, tá? Inclusive dá acesso para a Emplaza. SEAD, governo aberto, do estadual, e o Datagel, Sistema Ambiental Paulista. Tá? O Datagel também é uma coisa parecida com o GeoSampa, com informações da área ambiental. Tá? E aí a gente tem a GeoSampa, que é a plataforma de dados cartográficos da prefeitura. Tá? Ela é produzida em software livre, né, em Linux, pela Prodan, e ela tem 2 níveis de acesso. Então, quem de vocês é servidor consegue entrar no nível de acesso mais de servidor público, e, aliás, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, não, licenciamento, mudou o nome agora. Ela tem cursos, ela dá cursos frequentes sobre o GeoSampa, tá? Inclusive de QGIS também. Né? Então, tem uma fuçada que elas têm pela EMASP. Tá? Pela EMASP, eles dão cursos frequentes. Pela EMASP é a empresa que dá os cursos de formação, né, de funcionário público da cidade. Eles dão bastante curso sobre o GeoSampa e sobre QGIS. E, às vezes, se vocês juntarem uma turma que tem interesse, às vezes eles fazem um curso sob demanda para alguma secretaria, um departamento específico. Tá? Mais tarde a gente vai voltar a entrar no GeoSampa, aí eu vou mostrar onde é que vocês entram, mandem um e-mail e perguntem sobre as datas dos cursos, eles são super acessíveis. Né, são as pessoas que cuidam do GeoSampa que respondem e têm acesso às caixas de e-mails, então eles têm muito interesse em que todo mundo tenha acesso. Então, os servidores municipais têm mais dados dentro do site, têm mais funcionalidades de acesso e pesquisa de dados, e maior liberdade para importação e exportação de camadas e dados. Tá? O cidadão prioridade para consulta de dados, então eu consigo colocar um mapa, escolher um dado, expor o mapa no site, na página, e download de dados. Eu não consigo editar e fazer muitas operações com esses dados dentro do GeoSampa. A pretensão é que o acesso e todas as funcionalidades que o site tem para servidores existam para o cidadão também. Por que não existe ainda? Porque a plataforma ela é online. Tá? É um site de geoprocessamento num navegador. Toda vez que você faz uma solicitação, ele vai para o servidor da Prodan e tem que carregar no site. Então, se muita gente acessar pedindo muita informação ao mesmo tempo, fica impossível. Então, eles estão fazendo os testes para aumentar a capacidade do servidor, para depois disponibilizar. Então, a parte dos servidores é mesmo que um teste, um piloto, o acesso que os servidores têm, é um piloto para depois liberar o acesso para toda a população. Tá? Então, eu vou voltar. Então, eu não tenho como o computador está lá dentro. Então, eu vou entrar lá na sala de operação e vou ficar falando no microfone, passando já o GeoSampa para vocês. Tá? Então, eu vou ficar lá dentro enquanto eu falo, porque o computador não vai... Então, vocês vão só ouvir minha voz em alguns momentos, enquanto eu falo do site GeoSampa. Vou abrir lá para vocês. Aí vai.